Então, a gestão de recursos hídricos frente às alterações climáticas, dos desafios à ação. Então, nós pretendemos, com esse painel, abordar como a gestão de recursos hídricos está atuando frente às mudanças climáticas, aí, com eventos críticos recorrentes em todo o país, e como está se adaptando às incertezas e aos novos padrões de precipitação. Então, eu convido para moderar esse painel o Anderson Barbosa Esteves, que é diretor da Agência de Águas do Estado de São Paulo. Anderson, fique à vontade. Bom dia a todos. Primeiro aí, Soraya, parabéns pelo evento. Você, o Lupercio, a Rebope. Eu acho que são esses ambientes aí que a gente sai da fase de planejamento de planos e tem ideias para voltar para os nossos estados com ações concretas para executar. Então, parabéns. Bom, antes de começar o painel, ontem eu não participei da reunião do FENOG, eu acho que acabou o Lupercio participando, mas a temática da ANA, né, o corte orçamentário da ANA é o que estava sendo muito comentado aqui no evento. Então, eu acho que aqui como instituição, como SP Águas, eu deixo claro que a gente solidariza com a questão da ANA e mais que isso, né, a gente vê como enfraquecimento do Sistema Nacional de Recursos Hídricos que impacta nos estados. Então, assim, a ANA tem total apoio da Agência de Água de São Paulo. Bom, para dar início ao nosso painel, né, que ele sai da temática dos planos, como transformar os planos em ações concretas, né? Então, assim, acho que eu vou chamar os painelistas, que a gente tem dois desafios aqui. É, falar dos nossos planos e transformar nossos planos em ações e terminar antes do horário de almoço, né? Porque a gente tem aí, acho que é a grande missão da gente aqui. Então, assim, para começar nosso painel, acho que eu vou sentar aqui, vamos lá. Bom, o Henrique Pinheiro Veiga, superintendente da ANA. Gente, está procurando a cola da Soraya aqui, por isso. Bom, a Letícia Tabaldi, ela é do Rotary, ela traz um pouco da experiência aí do Rio Grande do Sul, que passou, que a gente comentou. Bem-vinda, Letícia. Bom, Paula Freitas, especialista sênior do Banco Mundial. Bem-vinda, Paula. E aí destacar a importância da participação do Banco Mundial, que política pública sem financiamento não para em pé, né? E o Banco Mundial tem sido um grande parceiro aí do Brasil. Bom, dando continuidade, Yuri Castro, ele aí é o presidente da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Ceará. Por favor, Yuri. Bom, então, o nosso último panelista aí, o Valdinei Bezerra, ele é o representante da Codevasp, gerente técnico aí, e representa o intendente da Codevasp. Bom dia, Valdinei. Ah, é mesmo. Gente, cometi uma falha aqui, mas é que eu vou confessar que trocou alguns nomes aí. A minha colega de bacia hidrográfica do Paraíba do Sul aí do Ceivá, por favor, Marina, peço perdão. E aí chegou ali.
Bom, gente, todo mundo pode, acho que, sentar já. Bom, grande desafio, né, transformar planos em ação, né. Eu acho que o tema desse painel é muito provocativo, eh, e aí a gente acertou que cada panelista vai ter 12 minutos aí para interação, e depois aí, se a Soraya me permitir, eu tento abrir para algumas perguntas também, tá bom? Então, dando sequência, gente, já vou passar para o Henrique da Ana aí. Deixa Obrigado, Anderson. Bom dia a todos. Cumprimentar os painelistas, dizer que é um prazer muito grande. Mais uma vez, agradecer aí o convite e a oportunidade de conversar um pouco sobre a experiência da Ana na implementação do programa Produtor de Água, né? Um programa que vem sendo implementado em parceria com várias instituições, né, apoiando iniciativas locais, promovendo aí a adoção de boas práticas no contexto rural associado ao pagamento por serviços ambientais, né? E podemos enxergar essa estratégia como, uma adaptação baseada em ecossistema, né? Acho que essa é um termo que vem sendo usado bastante e queria, acho que fazer o gancho com, né, uma das últimas falas da diretora Yara, do Ministério do Meio Ambiente. Não existe solução mágica, né? É importante que a gente pense, né, planeje, implemente ações integradas, seja de infraestrutura cinza, seja de infraestrutura verde, sejam medidas de gestão para fazer frente a todos esses eventos hidrológicos críticos, né? E a plataforma dos planos de recursos hídricos, Anderson e Paulo, é o instrumento adequado. E é importante, né, ao pensarmos um plano de ação de um plano de recursos hídricos, né, que normalmente é estruturado ali em vários programas, ações e atividades, muitas vezes olhadas de forma separada, mas pensar exatamente numa estratégia de integração, olhando isso tudo de forma conjunta. E eu acho que o SAVEUP e o plano ele vem, né, acho que sendo implementado com esse cuidado e com esse olhar. Então, mais uma vez dizer que é um prazer muito grande poder compartilhar um pouco dessa experiência, né? Primeiro, trazer aqui uma figura, né, com uma reflexão, né. Nós, enquanto sociedade que habitamos um território, uma bacia hidrográfica, geramos, né, a forma como ocupamos esse território, fazemos uso dos seus recursos naturais, impactamos, né, de forma negativa, por assim dizer, as bacias hidrográficas. E esses territórios, essas bacias, elas têm a capacidade de prover um conjunto de serviços ecossistêmicos que garantem, né, o bem-estar de toda essa sociedade, né. Então, se a gente está alterando, né, todo esse ciclo de provimento desses serviços ecossistêmicos, a gente tem que partir aí acho que olhando para essas duas pontas, né, olhando para esse território, para essa bacia hidrográfica, o diagnóstico, entender muito bem, né, as suas características, sejam elas socioeconômicas, biofísicas, e a partir desse diagnóstico entender enquanto sociedade o que nós queremos, né, o que nós queremos enquanto sociedade, definir objetivos muito claros. Então, conhecendo o nosso território, né, e sabendo o que queremos, pensar, né, identificar os problemas, identificar todos esses conflitos e priorizar um conjunto de ações e reconhecer nessas relações de perda e ganho, né, esses trade-offs dentro daquelas escolhas que são feitas. Né? E como eu falei, a plataforma para a gente pensar isso são os planos de recursos hídricos. Né? Ter ali, né, um diagnóstico bem feito, o que queremos e um conjunto de ações priorizadas, olhando para essas áreas de conflito, para a gente poder atuar de fato nesse território. Né? E eu gosto sempre de enfatizar que a gente está ali num espectro de ações. São ações de gestão que visam modular, alterar a forma como a sociedade encara esse sistema, essa bacia. Né? Então, podemos, né, falar aí dos vários instrumentos de gestão da nossa política, os sistemas de informação, como apresentado aqui há pouco pelo doutor Alexandre, todos os estudos que são feitos, o próprio instrumento da outorga, da fiscalização, instrumentos econômicos como pagamento do serviço ambiental, que geram alterações do comportamento dos indivíduos, né, que interagem nessa sociedade e que vão impactar, no final das contas, esse território, essa bacia hidrográfica. E, no outro lado, ações concretas no território. E, de novo, olhando aqui para ações que sejam ações baseadas em ecossistemas ou soluções baseadas na natureza,
como a recuperação da vegetação nativa, enfim, um conjunto de outras medidas, mas também, claro, sempre olhar para aquelas ações de infraestrutura cinza convencional. Como eu falei, isso tudo precisa trabalhar de forma integrada, né, olhando, né, esses três olhares para que, de fato, a gente busque essa segurança hídrica e essa resiliência climática, né? Acho que só trazer aqui alguns conceitos é importante, né? A gente, muitas vezes, né, se confunde com essa salada de siglas e conceitos, né? As soluções baseadas na natureza são ações que são pensadas e planejadas e que mimetizam, né, processos naturais e visam exatamente contribuir, nesse caso aqui específico nosso, para a gestão de recursos hídricos e para a segurança hídrica. E aí, a adaptação baseada em ecossistema, ela é um subgrupo dessas soluções baseadas na natureza e visa exatamente adaptar, preparar, né, esses sistemas para esses eventos, os impactos dessas mudanças climáticas. Tá? Claro, esses dois conceitos ele têm aí objetivos comuns. Eu acho que outro ponto muito importante de enfatizar são os múltiplos benefícios dessas ações, né? São ações, como o Saulo bem disse, de não arrependimento, que trazem, né, efeitos ou benefícios para além da segurança hídrica. A gente está falando em co-benefícios associados à conservação da biodiversidade, à regulação climática, a benefícios socioeconômicos importantes para aquele território, né? Então, reconhecer esses múltiplos benefícios ele é fundamental. Então, nós temos aí um rol, né, um cardápio muito grande de soluções baseadas na natureza, aplicadas aí à gestão de recursos hídricos. Estamos falando desde a adoção de boas práticas no contexto da agricultura, né, práticas de conservação de água e solo, sejam elas práticas mecânicas, vegetativas ou edáficas, estamos falando da restauração da vegetação nativa, um conjunto de soluções pensadas ali no contexto urbano, né, como jardins de infiltração, enfim, e tudo isso precisa funcionar de forma integrada, né, olhando esse território de forma integrada. Não existe, mais uma vez, acho que eu vou deixar isso muito claro, não existe solução mágica que vá resolver os problemas, e sim pensar em todo esse cardápio sendo implementado de forma integrada. Então, trazer aqui um pouco dessa experiência do programa Produtor de Água, né? À medida que a gente vai alterando as características naturais de uma bacia hidrográfica, e isso é normal, é natural, isso acontece mesmo, a gente vai alterando a forma como a água se comporta dentro daquele território, né? Ao promover, né, práticas agrícolas ou um processo de urbanização, a gente vai impermeabilizando, vai compactando esse solo, e ao fazer isso, há um incentivo, né, um favorecimento para que essa água escoa superficialmente e não infiltre recarregando os solos, né? E esse processo, ele pode vir a gerar um conjunto de impactos, um conjunto de problemas, não é, Tadeu? A gente vem discutindo isso há muitos anos, né? Então, ao impermeabilizar um solo, a gente acaba exacerbando esses, né, hidrológicos críticos, aumenta o pico de cheia e vamos ter aí né, uma situação de baixas vazões no período da seca, e isso está representado nessa figura aí à direita, né? Então, quando temos aí essa primeira curva, ela representa hipoteticamente um regime de chuva durante um ano hidrológico. Então, quando nós temos, né, uma bacia hidrográfica com uma baixa capacidade de infiltração, o que a gente vai sentir é exatamente isso que está representado. Opa, deixa eu voltar. Representado nessa linha escura que acompanha esse comportamento da chuva. Então, picos de cheia mais agudos, né, e vazões muito baixas no período da seca. Então, o que a gente quer, ao implementar esse conjunto de medidas, é exatamente atenuar, achatar essa curva, e isso traz, né, bacias mais resilientes, de modo que a gente consiga enfrentar esses hidrológicos críticos de uma forma a reduzir os possíveis impactos que venham a gerar. Então, buscar, então, olhar esse território de forma integrada, criando condições para que essa água infiltre, reduzir o escoamento dessa água superficial, de modo a reduzir aí esses eventuais impactos que são gerados, né? Mais uma vez, como eu falei, não existe solução, né, mágica, né? Aqui é uma desculpa, tá em inglês, mas
mostrando aí algumas alternativas, né, que podem ser pensadas no nível de paisagem para reduzir a magnitude dessa inundação, né? Quando a gente tem eventos muito críticos e severos, é muito difícil que bacias de contenção ou soluções individuais consigam lidar com o tamanho de água que está escorrendo naquela bacia. Mas se a gente pensar tudo isso implementado de forma conjunta, para alguns tipos de evento, a gente consegue atenuar e muito esses impactos que são gerados por esses eventos. Claro, e aí olhando também o papel dessa infraestrutura cinza, né? Então, essas soluções trabalhadas de forma conjunta no território, ela consegue gerar um ótimo de benefícios para a sociedade, para aquela bacia hidrográfica, de modo que a gente reduz aí a vulnerabilidade e os eventuais impactos gerados por esse tipo de evento. Essa figura ela é muito interessante, porque ela mostra aí um olhar integrado para a redução desses riscos relacionados aqui especificamente à inundação, né. Então, se a gente consegue trabalhar, né, a gestão desse território, a gestão dessa bacia, pensando nesse conjunto de soluções que o Programa Produtor de Água se propõe, você reduz um tanto desse risco, né, dessa bacia, dessa população dentro desse território, né. Se você pensa no planejamento urbano, em planos de uso e ocupação do solo, né, planos de ordenamento territorial, você reduz mais um pouco a esses riscos associados a esses eventos críticos. Então, se você consegue implementar e colocar tudo isso em prática, você vai ter ali um risco residual. E aí, na hora que a gente for trabalhar os planos de contingência, as respostas né, a essa emergência, você está trabalhando com um risco diminuído, por assim dizer, né. Então é importante que você olhe, implemente todas essas medidas, de modo que você, consiga deixar, né, aquela bacia apenas com aqueles riscos residuais. Então, na hora da gente, de fato, mobilizar a sociedade para responder a um evento crítico, você vai ter ali condições né, de atuar de uma forma, num risco atenuado, por assim dizer, nesse risco residual. Então, o programa, né, como eu falei no começo, ele é uma iniciativa promovida pela ANA, né, que busca apoiar iniciativas locais de conservação, né, de água e solo, associados preferencialmente ao pagamento por serviços ambientais. Todo esse processo ele é feito e conduzido por um conjunto de instituições parceiras no nível local, né. Aqui a gente está falando do poder público municipal, de grandes usuários de água, da sociedade civil, da academia, todos imbuídos, né, nesse propósito de implementar essas boas práticas, né. Acho que uma questão muito importante é que esse arranjo local para a gestão dessas iniciativas ela é interessante, porque por mais que a gente observe, né, como bem pontuou o doutor Eduardo na apresentação, mudanças na gestão de um município, aquele conjunto de instituições que estão ali envolvidas, elas acabam conseguindo atenuar um pouco essas mudanças, porque vão ter ali outros parceiros locais naquele território que vão estar imbuídos desse objetivo comum. Então, é importante ter esse olhar para a gestão local desses projetos, né? Acho que vou passar rápido, meu tempo já estourou, só para a gente ver aí algumas dessas figuras e algumas exemplos práticos dessas ações que são implementadas no âmbito do território. Então, aqui tem uma figura de uma paisagem, né, de uma microbacia, olhando aí esses diversos usos que são feitos, né? E o que o Programa Produtor de Água se propõe é exatamente, a partir do olhar desses usos existentes, o que pode ser feito para melhorar essas condições no sentido de aumentar né, a provisão desses serviços ecossistêmicos. Então, são ações relacionadas à recuperação da vegetação nativa, à implantação de estruturas de captação de água, como as barraginhas, proteger as nascentes, fomentar uma agricultura que seja orgânica, a implementação de sistemas agroflorestais, enfim, terraços, curvas de nível, adequar as estradas rurais, isto é, pensar nessa paisagem, né, de uma forma integrada e implementar um conjunto de ações de modo que a gente possa ter aí um conjunto de efeitos relacionados né, a essa conservação dessa água e aumento dessa resiliência, né. Passando aqui muito rápido, a gente está falando da construção de cercas para isolar áreas
de proteção permanente hídrica, a questão do plantio, envolver a comunidade dentro desse processo, isso é muito, muito importante. Aí mostrando, né, um processo de recuperação de uma APP hídrica, a gente está falando, né, de terraços, que são, né, práticas mecânicas de conservação de água e solo, que, né, fazem exatamente isso que eu comentei, né, reduzir a velocidade de escoamento e criar condições favoráveis para essa água infiltrar. Enfim, aí um conjunto de medidas, né? Olhar para essas estradas rurais, que muitas vezes são mal projetadas ou que não são mantidas de forma adequada e que podem vir a ser vetores, né, de erosão e de degradação desses solos, e, inevitavelmente, esse sedimento vai até o corpo hídrico, trazendo aí problemas, né? E ao olharmos, né, a drenagem dessas estradas, a gente está, né, gerando benefícios para a segurança hídrica, mas está gerando também benefícios, como eu falei, né, co-benefícios para o desenvolvimento econômico dessa região, né? Ao reduzir os custos de manutenção, ao permitir, né, a trafegabilidade dessa estrada, mesmo em situações mais críticas, reduzir os custos de manutenção, enfim, são muitos os benefícios associados, né? Então, olhar para essa paisagem de forma integrada, né, olhando aí para o conjunto dessas práticas sendo implementadas de forma conjunta nessa paisagem rural. Eu quero trazer aqui, para fechar, um exemplo do município de Veracruz, onde nós temos um projeto, o Programa Protetor das Águas, em parceria com setores usuários, o comitê, o município, lá tem todo um arranjo institucional posto em prática, eles vêm implementando o programa há cerca de 15 anos, né? Nós tínhamos ali uma situação, né, ali em 2011, com APPs hídricas totalmente comprometidas, né? E hoje nós temos aí APPs hídricas reconstituídas, e o que nós observamos nesse evento crítico que aconteceu no ano passado, no estado do Rio Grande do Sul, é que aquelas propriedades que implementaram as suas ações tiveram impactos muito reduzidos nesse evento, que foi um evento de muita, muita, muita água mesmo. Então é emblemático, né? A gente olha, aquela primeira figura era uma propriedade em que, né, foi contemplada, né, pelo Programa Produtor de Água, pelo Projeto Protetor das Águas, onde nós temos ali uma situação da pastagem relativamente íntegra, né, mesmo após o evento de chuva. Essa foto foi tirada na semana seguinte ao evento, né, enquanto que a propriedade do lado, né, no mapa até mostra ali né, um polígono verde e um vermelho, que são essas duas propriedades que a gente está vendo essa foto aérea. Do lado, onde não tinham sido implementadas essas boas práticas de conservação de água e solo, nós vimos ali, né, uma perda significativa de solo, um comprometimento da área produtiva. Isso tem um custo muito grande para o produtor rural. E aí mostrando exatamente numa única imagem de drone, né, a propriedade com as APPs preservadas, com as suas pastagens ali preservadas, enquanto que o outro lado, né, onde não tínhamos essas práticas implementadas, uma perda de solo, processos erosivos significativos. E aí, para concluir mesmo, Anderson, desculpa, passei um pouquinho do tempo, trazer aqui os grandes números do produtor de água, né? Nesses 25 anos de caminhada, né, foram investidos 143 milhões, desses 143, 23 milhões em PSA, são 4.500 produtores rurais beneficiados, né, 22 mil hectares de vegetação conservado, 4 mil hectares recuperados. Ainda são números modestos, né, para a dimensão do nosso território brasileiro, mas a gente vem avançando. São 4.000 quilômetros de terraços construídos, 8.000 barraginhas, enfim. É um processo muito longo. E como, né, acho que dá a escala. Acho que esse que é o grande desafio, né? E a Ana vem trabalhando, né, mesmo num quadro de restrição orçamentária, no estabelecimento dessas parcerias estratégicas com o setor privado, com os setores usuários, com os estados e com os comitês, né, promovendo aí processos continuados de participação, né? Promovemos em parceria com a área de capacitação da ANA um conjunto de eventos, né? Estamos estruturando, né, um curso EAD em conservação de água e solo, uma trilha de capacitação, enfim, manualizando todos esses processos, né? Reconhecer iniciativas, a gente sabe que muitas outras iniciativas que não estão aí dentro desse portfólio do programa estão sendo conduzidas pelos comitês, pela sociedade civil, enfim, em vários arranjos diferentes. Então, por que não jogar a luz
nessas iniciativas para que elas sejam fortalecidas e que elas entrem dentro desse grande guarda-chuva do Programa Produtor de Água, para que a gente possa trocar experiências, saber o que deu certo, o que não deu, trocar material, termos de referência, enfim, para a gente poder avançar juntos. Acho que uma questão muito importante é conectar bons projetos com as fontes de financiamento, né? Muitas vezes a gente tem boas ideias, mas não tem o projeto executivo. E a gente sabe que existem linhas de financiamento, né, disponíveis para apoiar esse tipo de iniciativa. E a Ana pode ajudar muito nessa questão. E, por fim, eu acho que esse é um grande gargalo, e a gente está perseguindo isso, é como medir isso, sabe, Paula? Isso é muito difícil. Qual que é o impacto dessas ações no aumento dessa segurança hídrica, dessa resiliência? Enfim, isso é muito difícil de medir. A gente tem indicador de resultado, mas na hora de medir o impacto é muito difícil, né? Mas a gente sabe, acho que pela percepção do produtor rural, que a nascente que secava 2, 3 meses no ano não seca mais tanto, que aquela estrada está sendo usada durante o ano inteiro. Mas é importante que a gente consiga, pelo menos, medir tendências. Como é que está se dando, né, o aumento desse escoamento de base? Como é que a gente está, de fato, reduzindo o aporte de sedimento? Eu acho que e olhar para esses extremos, né? Tanto olhando para os picos de cheia quanto para as vazões de estiagem. Então, acho que é um pouco isso. Agradecer a Anderson e a todos os painelistas pela oportunidade, e eu sigo aqui à disposição. Obrigado. Obrigado, Henrique. Bom, primeiro, parabéns, né, pelo programa Produtor de Água. Eu acho que é um programa que tem que ser fomentado, tem que ser os estados, eu acho que ele tem que usar a expertise da Ana no programa Produtor de Água e a gente fomentar, que realmente é um programa que não é só política pública, né? Ele tem resultados, ele já virou ação e tem casos concretos que a gente pode levar para o nosso estado. Então, parabéns, mais uma vez. Bom, pegando o gancho, acho que eu vou agora passar a palavra para a Marina. A Marina é da GEVAP, lá, né, nossa agência do CEIVAP, lá do Comitê do Paraíba do Sul. E ela vai trazer exatamente isso, né? A gestão de risco em nossa bacia hidrográfica. Como tornar nossas bacias mais resilientes às mudanças climáticas? Bom, Marina, está contigo. Obrigada, Anderson, obrigada a todos os painelistas por estar aqui hoje, né, podendo compartilhar um pouco da experiência da Bacia do Paraíba do Sul com o plano de gerenciamento de risco. Foi muito desafiador construir esse plano de gerenciamento de risco. A gente está falando aí do primeiro plano a nível de uma bacia interestadual. É uma bacia que é uma bacia muito antropizada, é uma bacia que a gente engloba 3 estados, né? Então a gente tem aí Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, onde a gente tem que conciliar vários atores, vários fatores e a necessidade da gente elaborar esse plano de gerenciamento de risco para a bacia hidrográfica. Então, começando, acho que só, né, falando um pouco aí da nossa bacia e da realidade que a gente teve um momento de crise hídrica lá em 2014, 2015, onde a gente teve um cenário de seca que a gente não estava acostumado na bacia do Paraíba do Sul. A gente estava acostumado a viver momentos algumas de cheia pontuais, mas seca não era algo tão comum na nossa bacia hidrográfica. E a gente viveu um momento muito crítico, onde a gente realmente precisou entender o que vamos fazer, como vamos nos adaptar a esse momento de seca extrema. E a gente não tinha um plano, um planejamento. Então, a gente precisou agir de forma emergencial, nesse momento crítico, mas se a gente tivesse um planejamento anterior, tinha sido tudo muito mais fácil. Por isso surgiu a necessidade e a importância da gente ter o nosso plano de gerenciamento de risco. Acho que a gente pode passar. Tá, aqui. Obrigada. Então, né, como eu falei um pouquinho, né, a gente tem aí na bacia do Paraíba do Sul todos esses impactos negativos, né, como eu falei anteriormente, é uma bacia muito antrópica, a gente tem aí grandes centros urbanos e é uma bacia também que é interessante comentar que ela tem a transposição de águas para a bacia do Rio Guandu, onde abastece toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, uma seca na bacia do Paraíba do Sul, ela também é crítica para as regiões metropolitanas, tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo, quando a gente teve também uma nova transposição, que foi inclusive durante essa seca que eu comentei, que foi de 2014 e 2015. Então, a gente avaliou, né, todas essas atividades, tanto antrópicas como possíveis desastres naturais, quando a gente teve que elaborar o nosso plano de gerenciamento de risco.
Então, um pouquinho desse histórico que eu acabei já adiantando no início, a gente começou nesse cenário crítico em 2014, com essas vazões, essas precipitações muito abaixo do comum. A gente tem, né, no trecho, principalmente o trecho paulista da bacia, a gente tem uma área mais regularizada, então a gente tem alguns reservatórios que atingiram seus volumes críticos nessa época. A gente chegou a ter volumes úteis aproximadamente aí quase zero, né? A gente chegou no nosso volume morto da bacia. Depois, em 2016, a gente começou a ver uma adaptação dos usuários, então o comitê até aportou recurso para auxiliar alguns usuários específicos a adaptarem suas captações de água. Então, a gente começou a ver uma acomodação desses usuários. E, em 2017, a gente começou a analisar o que tinha acontecido na Bacia do Paraíba do Sul nesse momento crítico, e a gente viu a redução, que foi aproximadamente de 12% da vazão mínima esperada, que normal, né, histórica. E aí, de 2018 a 2022, a gente teve um momento de discutir, contratar e acompanhar nosso plano de gerenciamento de risco. Então, né, nesse momento histórico que a gente viveu da crise, a Agência Nacional de Águas até colocou como uma meta, tanto para a agência quanto para o comitê, da gente elaborar esse plano de gerenciamento de risco. E, ao longo da elaboração do plano de recursos hídricos, a gente discutiu o termo de referência e a contratação desse plano. E ele foi elaborado, né, visando ter um diagnóstico da bacia com relação aos riscos e um detalhamento de medidas necessárias para a gente evitar, prevenir a ocorrência, né, desses eventos e agir caso a gente tenha essas situações de desastre. O CEIVAP criou um grupo de trabalho específico para discutir esse tema e acompanhar toda a elaboração desse plano. Como eu acabei falando bem no início da minha apresentação, né, o foco inicial ele era muito as secas e cheias, as cheias que eram históricas na bacia e as secas que a gente começou a vivenciar mais nos últimos anos, mas acabou que dentro da discussão no comitê a gente acabou ampliando para outras tipologias de evento, alguns até muito relacionados, né, todos são relacionados, mas alguns mais diretamente. Então a gente acabou expandindo também para movimento de massa, intrusão salina na nossa foz, que tem sofrido, né, muito com a intrusão salina por conta dessas estiagens, derramamento e contaminação de poluentes e rompimentos de barragem. A construção do PGR ela teve como base a ISO 31000 de 2009, que trata especificamente sobre essa parte de conceito de risco, eventos críticos. Numa forma geral, o risco ele pode ser um efeito positivo ou negativo de um evento. Nesse caso específico, o nosso foco foi no negativo, né? A gente não queria aqui avaliar os efeitos positivos, e sim os efeitos negativos, até para saber como agir. A gente avaliou toda a probabilidade de ocorrência de um evento, então, para isso, a gente teve que olhar um pouco para o passado da bacia e entender como que vai funcionar a bacia daqui para frente com as projeções futuras. Analisar também, né, que esses riscos e esses eventos ele podem acontecer por uma causa única ou por uma série de causas, e eles podem também ocorrer diversos impactos diferentes. Além disso, então acho que falando um pouquinho, né, desses conceitos básicos que nortearam a gente, né, o que é esse evento crítico, né, o que pode acontecer, a probabilidade com que frequência esse evento pode acontecer, o impacto é o quão ruim será se esse evento acontecer, a mitigação é o quanto a gente pode reduzir, né, esse impacto, e a contingência, o quanto a gente pode reduzir como esse impacto, né, na verdade a mitigação é a probabilidade e a contingência é o impacto. Aqui a gente tem os 4 eixos do Marco de Sendai, que também foram norte na elaboração do nosso plano de gerenciamento de risco, que eles foram discutidos aí na conferência da ONU, que específica desse tema, e onde a gente tem, primeiro a gente precisa conhecer o risco, né, então acho que o eixo número 1 é conhecer os nossos riscos, a gente analisar também o arranjo institucional e legal, a gente chegou à conclusão, depois na conclusão do nosso PGR, que a gente tem vários atores, né, inclusive o Comitê de Bacia Hidrográfica, ele é um dos atores que às vezes em muitas ações nem vai ser o ator diretamente envolvido, então a gente tem um arranjo institucional e legal muito variado, né, com muitos atores distintos. Depois a gente tem a redução do risco e o manejo de desastre. Então todos isso são assim, os eixos de gestão e as prioridades do Marco de Sendai. Vou passar um pouquinho rápido só para a gente, por causa do tempo.
Então, na construção do nosso PGR, então a gente tentou olhar esses impactos negativos. E aí, os nossos impactos, a gente olhou de forma separada. Impactos sociais, econômicos e ambientais. Por quê? Dentro da bacia nossa hidrográfica, os impactos ambientais eles foram detectados em regiões, às vezes, muito menos antropizadas, regiões que têm matas, que temos reservas florestais. E os impactos sociais e ambientais são muito nas áreas urbanas. Então, a gente achou interessante fazer essa análise separada e o cruzamento separado. Então, a gente vai ter todos os mapas distintos em de cada um tipo desses impactos. E aí eu acho que um grande desafio que a gente teve foi que a gente nunca teve um PGR feito para uma bacia interestadual. Então, como fazer o primeiro? Eu acho que várias metodologias, várias definições precisaram ser feitas, que eu acho que à medida que forem tendo outros, ou a gente for revisar o nosso PGR, vão ficar um pouco mais fácil e mais claro para a gente no futuro. Então, aqui um pouco das nossas etapas. A gente teve, no primeiro momento, essa parte mais de levantamento de dados. Então, o que já aconteceu na Bacia do Paraíba do Sul? Então, todo o histórico. Depois, a gente teve uma etapa aí de analisar os eventos críticos com a probabilidade de ocorrência. Então, qual provável é de ocorrer cada um tipo desses eventos. Depois, a gente teve a parte de dimensionamento de impactos. Então, como eu falei, esses impactos sempre sendo analisados de forma diferenciada, ambiental, econômico e social. A gente depois teve a parte de elaborar a matriz de probabilidade de ocorrência, então a gente fez uma matriz de risco com o cruzamento da probabilidade do impacto. Depois a gente tem uma parte de elaboração do plano de contingência, a elaboração da matriz de responsabilidade e depois o plano consolidado. Essa matriz de responsabilidade ela é fundamental porque ela coloca todos os atores para cada um dos tipos de ação que foram previstos no nosso plano de contingência. E a mudança climática, ela aparece de uma forma geral e transversal em todos os produtos, mas destacando principalmente o produto 5, que olhou para um capítulo específico para todas as mudanças, tanto de precipitação quanto de dias secos, né? Então, dias secos seguidos, dias secos alternados, quanto também de eventos extremos aí de precipitações muito acima do normal. E a gente, inclusive, acho que é legal comentar na conclusão que a gente chegou nessa parte da mudança climática, que a gente não conseguiu chegar numa conclusão, né? Então, a gente analisou todas essas séries históricas e a gente ainda tem um pouco de incerteza, principalmente aqui na Bacia do Paraíba do Sul, que é uma bacia numa região aqui no Brasil que a gente está em algumas regiões a gente vê, né, no norte da bacia, uma redução, e na parte mais inferior da bacia, mais no trecho paulista, a gente já vê um pouco de aumento de precipitação, então a gente tem bastante incerteza aí na bacia do Paraíba do Sul, e a conclusão é que a gente precisa ainda continuar monitorando para continuar analisando e conseguir entender melhor no futuro qual é essa diferença, principalmente aqui falando da parte da precipitação. Aí um pouco das conclusões que a gente chegou e olhar para o futuro, né, acho que a gente conseguiu com esse estudo analisar e classificar toda a bacia do Paraíba do Sul, tanto em probabilidade, impactos e nos riscos, e os riscos também foram separados, né, riscos ambientais, sociais e econômicos. Os resultados eles foram numa escala de bacia hidrográfica, porque eu acho interessante a gente falar isso, né, lógico que a bacia ela é bem um micro perto do país, mas ela ainda é uma escala muito grande quando a gente fala de um plano de gerenciamento de riscos. E a gente está falando de uma bacia com 184 municípios. Então, a gente precisa agora, a gente fala muito isso na nossa bacia, inclusive com os comitês afluentes, cada região da bacia precisa ter um olhar para esse plano de gerenciamento de risco e entender a sua particularidade regional e adaptar esse plano, usar ele de base para a sua região hidrográfica e o município da mesma forma, né? Então, o município também ter esse olhar, usar o PGR como base, mas também ter um olhar local, porque num plano de gerenciamento de risco de toda uma bacia, a gente não vai conseguir ver a minúcia, a especificidade de cada um dos municípios, por mais que a gente realizou diversos mapas com diversas manchas de risco, de eventos, de probabilidade, a gente ainda tem essa deficiência. Então, o principal desafio, como eu já falei várias vezes, foi ser o primeiro PGR. Então, acho que é legal falar, né, que aperfeiçoamentos vão acontecer e a gente espera, né, que o PGR ele ajude a gente a mitigar esses riscos e a gente está mais bem preparado também para quando a gente acontecer uma situação extrema, como a gente viveu no passado, em 2014. Inclusive, a gente tem vários outros assuntos agora que são os desdobramentos do nosso PGR, que eu vou até falar rapidamente aqui depois. Então, aqui só um pouquinho dos produtos, dos relatórios. Todos os nossos relatórios são disponíveis no nosso site, então, para quem tiver interesse e quiser analisar, também tem a parte do banco de dados também que fica disponível para utilizar esses mapas, né? A gente fala que
O PGR ele é um documento gigantesco, mas principalmente de mapas. A gente tem muito banco de dados que pode ser utilizado, e ele é um banco de dados público que qualquer um pode utilizar. Inclusive o nosso atlas, a gente gerou um atlas onde tem todos os mapas de todos os tipos de risco, todos os tipos de impacto, e também na bacia inteira, e a gente também fez os mapas de cada bacia fluente. Aí, falando agora um pouquinho dessa parte de educação ambiental e o plano de gerenciamento de risco, que eu acho fundamental. Vou ser rápida, que meu tempo já terminou, mas eu acho que é importante a gente falar com a sociedade, né? Então, a gente conversa muito disso lá na Bacia do Paraíba do Sul, que a gente gera muita informação, nós temos muitos estudos técnicos, mas que acaba que a sociedade e a população não têm acesso, não ficam sabendo, não participam ativamente, fica muito restrito ao sistema de recursos hídricos, aos atores que já estão discutindo dentro dos comitês, das bacias, dos órgãos gestores. Então, a gente buscou fazer de forma alinhada o plano de educação ambiental do comitê com o PGR. Então, no nosso plano de educação ambiental atual, ele prevê a elaboração de um curso específico sobre o PGR, para a gente tentar traduzir. Como eu falei, o PGR ele é um documento extremamente técnico, extremamente complexo, que muitas das pessoas não vão ter interesse, não vão, né, não está no dia a dia daquelas pessoas. Então, a ideia é ter um curso para a sociedade de uma forma geral, então, para toda a sociedade entender o que ela pode fazer, o que ela pode agir, quem ela tem que procurar. E para os gestores municipais também, né? A gente vê o gestor municipal ainda com muita carência. E a gente sabe que tem muitas demandas dentro dos municípios, e às vezes essa parte não vai ser a prioridade do município no dia a dia. Então, é importante a gente investir nessa capacitação desses gestores municipais para saber como agir nessas situações antes que elas aconteçam. Então, eu acho que hoje virou um forte foco nosso essa associação da educação ambiental com o gerenciamento de risco. Além disso, a gente vai ter também uma ferramenta de acompanhamento. Por quê? A gente sabe que a Bacia do Paraíba do Sul é uma bacia muito monitorada, muitos estudos foram feitos, os órgãos gestores da nossa bacia são órgãos gestores que já têm muita informação, a gente tem a própria Ana também com muita informação, mas são informações pulverizadas, então a gente precisa condensar isso para isso ficar mais fácil para a sociedade. Então a nossa ideia é ter uma ferramenta de acompanhamento onde as pessoas consigam, em um mesmo local, ter todas as informações da bacia hidrográfica relacionada a risco. A gente já tem as informações gerais da bacia no nosso sistema de informação, mas a ideia aqui é ser mais focado na parte de risco. E além disso, a gente vai ter também, junto dessa ferramenta, uma parte de manuais, guias, cartilhas. Voltando um pouco naquela parte que eu falei de educação ambiental, a gente também ter uma linguagem acessível, clara para todo mundo, porque senão não adianta também só a gente ficar falando aqui em adaptação, resiliência, gerenciamento de risco, se a sociedade não estiver entendendo o que a gente está falando, estiver atuando junto com a gente. Então, aqui também a gente colocou essa parte de manuais que vão estar disponíveis nessa mesma ferramenta. Então, agora a mensagem final, né, eu acho que o que a gente tem hoje na Bacia do Paraíba do Sul, nós temos um PGR concluído, a gente tem já as primeiras ações de implementação desse plano sendo feitas, e os aperfeiçoamentos vão acabar acontecendo nos próximos anos. A ideia nossa é revisar o nosso PGR junto com o nosso plano de recursos hídricos, então ele ser uma ação contínua, essa atualização, não ficar algo independente e esquecido lá no passado, ele ser sempre revisitado nas revisões do nosso plano integrado. A gente espera, né, que os comitês afluentes da nossa bacia hidrográfica e os municípios, eles olhem para o PGR como um material base para avaliarem, fazer os seus planos municipais de mudança climática, de adaptação da mudança climática, planos de drenagem urbana também, baseados no que a gente avaliou e levantou de informação no PGR. E eu acho que a mensagem principal é que o PGR não é um fim por si só, ele é o início do processo de adaptação na Bacia do Paraíba do Sul, para a gente tentar minimizar esses efeitos aí das mudanças climáticas e os eventos críticos na bacia como um todo. E aí acho que a mensagem que a gente sempre fala é que a união desses esforços, ele é o caminho para a implementação do PGR, porque a GEVAP como agência de bacia, ou o CEIVAP como comitê interestadual, sozinhos não conseguem e não vão conseguir resolver toda essa questão, né, e resolverem, adaptarem a Bacia do Paraíba do Sul, isso é impossível. Então acho que todos os atores precisam estar junto aí nessa missão. Obrigada. Bom, parabéns, Marina. Bom, primeiro, antes de passar para o Yuri, Marina, eu queria. Acho que é o Yuri. O Yuri está do seu lado ali. Não, acho que você tem que. Bom, a importância da contratação do plano de gerenciamento de risco nos planos de bacia, eu acho que é o primeiro ponto. A gente pensar em contratações
que tragam essa componente, que hoje os planos de bacia, eles acabam virando uma ferramenta de planejamento, só de planejamento, e acaba não tendo ações concretas, que eu acho que o plano de gerenciamento de risco traz essas ações, traz a questão dos planos de drenagem, que eu acho importantíssimo os municípios começarem a pensar em soluções de microdrenagem, quando a gente olha na questão regional, né? Eu gosto muito dos jargões de recursos hídricos, e esses dias eu estava num evento e o pessoal falou em hidrossolidariedade, que é você, o município a montante esquece do município a jusante, né? Então gera um problema. Então, quando você pensa em planos de macrodrenagem, eu acho extremamente relevante. E aí, Marina, eu convido, acho que a gente precisa fazer uma reunião, né? O Comitê Paulista, eu acho que São Paulo aqui eu fiquei muito tímido diante de todas as iniciativas que você tem, e hoje o Comitê do Paraíba, lá do Paulista, tá com um plano de bacia em andamento, e a gente está discutindo as contratações dos planos de bacia, né? Aí a Ana também tem me provocado muito na contratação dos planos integrados, então aí fica a provocação, acho, para as 3 instituições aí, Henrique, a gente sentar, discutir com o CEIVAP, ah, levar São Paulo para dentro da contratação integrada aí dos planos interestaduais, tá bom? Bom, agora a palavra está contigo, Yuri. Vai falar um pouco da experiência exitosa aí do Ceará na gestão de recursos hídricos aí. Então, meu bom dia a todos. Queria cumprimentar aqui todos os painelistas, cumprimentar o Anderson, nosso moderador, e vamos falar um pouco aí da experiência do Ceará na gestão de recursos hídricos, né? Eu sou o Yuri, sou presidente da Companhia de Gestão de Águas do Estado, né? Nossa companhia é vinculada à Secretaria de Recursos Hídricos e já temos aí mais de 30 anos de fundação. Então, eu vou falar um pouco dos eixos de atuação da COGE e depois relacioná-los aí com a experiência vivida aí na pior crise do Estado, de 2012 a 2018, né? A COGE atua operando e mantendo uma ampla infraestrutura, monitoramento qualitativo, quantitativo de 157 reservatórios, como eixos também muitos estudos, muitos projetos, gestão participativa, né, com os comitês de bacias muito participantes, todas as bacias, 12 bacias do estado, já têm formalizado seus comitês de bacias, os instrumentos de gestão, vou falar um pouco, e o desenvolvimento da companhia. Na infraestrutura, nosso estado, logicamente, região semiárida, é bem peculiar. Nós temos que ter uma ampla infraestrutura para que a gente possa, vamos dizer, transportar água no tempo. Já ouvi essa frase do Paulo Varela, né? Uma barragem transporta água no tempo, já que nós só temos rios correntes de fevereiro a maio, normalmente esse período. De julho a dezembro é a certeza da seca, na maioria das regiões do estado. Então, nós temos 157 açudes operados e mantidos, monitorados, que representa 18,6 bilhões de metros cúbicos acumulados, né? Desses reservatórios, lógico, 66, que são os maiores açudes, foram construídos pelo DENOX, né, pela União. Isso representa praticamente 90% da água acumulada do estado, né? Embora o número de pequenos reservatórios seja muito expressivo, né? A FUNSEMI, que é o nosso órgão de pesquisa, o professor Eduardo falou ainda no painel passado, fez um levantamento de mais de 107 mil barragens pequenas, espelhos d'água da ordem de 1 hectare no estado. Então, tem muitos reservatórios pequenos. Bom, esses reservatórios nos proporcionam até 2.500 quilômetros de rios perenizados, né, que era o foco anterior, jogar água no rio para poder atender as comunidades ribeirinhas. Nós temos aí quase mais de 400 eixos de transferências, né, que são os nossos principais canais, 55 estações de bombeamentos,
de bombeamento e 1.250 quilômetros de adutoras de água bruta. Toda essa infraestrutura para que a gente possa atender água bruta a todos os usuários. Bom, no monitoramento é bem expressivo, de acordo com o reservatório, são diversos tipos de análise, diversos períodos que estão realizados esse levantamento, esse monitoramento, tanto da parte quantitativa, logicamente, quanto da parte qualitativa. Na parte quantitativa, esse gráfico ilustra muito bem a nossa variação de acumulação de água no estado aí, no período de 95 a 2025. Então, olha aí a variação e retrata aí o período aí em que nós tivemos com os açudes com menos de em torno de 5% de acumulação, que foi exatamente no ano de 2017. Chegamos a 5% de acumulação e foi aí que nós tivemos realmente uma ação emergencial, que tivemos que fazer a construção de mais de 1.200 quilômetros de adutoras emergenciais, puxando água de onde tinha, levando para outro. Mais de 10.000 poços profundos foram perfurados, coisa que até então ninguém imaginava uma cidade na região cristalina ser totalmente abastecida com poços profundos, né? Aí da ordem tivemos cidades com 300 poços interligados na rede de um município como Boa Viagem, como Pedra Branca. Atuamos também na segurança dessas barragens, né? São feitos checklists e inspeções formais a cada 6 meses, logicamente, antes do período chuvoso e depois do período chuvoso, e isso é publicado um anuário, todo é publicado, exigência aí da Lei de Segurança de Barragens. Como eu falei, nós temos os 12 comitês de bacias, muito atuantes, né? Todos participantes, todos formalizados, participam do processo de alocação negociada. É interessante que a gente observa aí cada decisão de liberação de água, a gente observa aí reuniões com mais de 500 pessoas. Então, o pessoal bem participativo, tanto a nível de comitê, como nos pequenos reservatórios isolados, atuando as comissões gestoras dos reservatórios. Tivemos que evoluir na fiscalização nesse período, né, o período de crise, a fiscalização que é exercida pela Secretaria e com a participação da COGEL, com a utilização de drones, utilização de imagens de satélite, para poder se chegar a uma fiscalização eficiente, já que alguns rios, praticamente, a gente teve que proibir alguns usos, né, restringir usos como irrigação para priorizar o abastecimento humano, principalmente no nosso principal rio, que é o Vale do Jaguaribe, do Rio Jaguaribe. Bom, a cobrança vem sendo implementada desde a criação da COGE. A primeira vez que se foi cobrado pelo uso de recursos hídricos foi em 1997 e vem sendo ampliada, de modo que hoje, e já há alguns 7, 8 anos, a cobrança ela supre plenamente esse custo do gerenciamento dos recursos hídricos. Então, toda a operação e manutenção desses reservatórios são custeados pela tarifa no estado do Ceará. Nós não temos nenhum aporte financeiro no caso do governo estadual. Bom, e aí a grande seca vai ensinando, né? Vai ensinando, e nós tivemos que fazer uma atualização de toda a hidrologia desses reservatórios, né, tendo como base os últimos 30 anos, para que a gente pudesse atualizar e ter as vazões regularizadas aí com 95, 90, 95 e até 98%. E no caso de um reservatório exclusivo para abastecimento humano, a garantia que a gente tem que dar é 98%.
Então, através do programa Cientista-Chefe, com a Universidade Federal do Ceará, nós desenvolvemos vários estudos, estudos esses que teve a participação dos comitês, participação da sociedade. É um estudo que nasce para não ficar em prateleira, porque foi construído realmente com diversas sessões, com diversas audiências, com os usuários e com a sociedade civil em geral, né? Então, aí foram feitos a atualização de todos os 12 planos de bacias hidrográficas, feito o estudo Alocar, que foi esse da revisão hidrológica dos açudes. Está sendo realizado agora o plano proativo de secas de cada hidrossistema, pegando a experiência aí vivida nessa grande seca, para que a gente pudesse estabelecer aí um planejamento, alguns gatilhos, algumas ações, isso ficando tudo registrado dentro desse plano proativo de seca de cada hidrossistema. Então, hoje nós já temos em torno de uns 20 hidrossistemas, dos 157 nós já temos 20 e vamos realizar pelo menos de 60 hidrossistemas dos principais, esse plano proativo de secas. O projeto Malha d'Água que o Estado do Ceará vem realizando, praticamente nasceu dessa seca também. Já que a concepção anterior, cada cidade tinha um açude de médio porte. Cada cidade puxava uma adutora de um açude de médio porte, e a gente viu que numa grande seca realmente não funcionou. Esses reservatórios de pequeno e médio porte, todos secaram. Então, fizemos um esboço aí do Malha d'Água, que seria sistemas atrelados aos principais açudes, e açudes esses que foram resilientes à grande seca. Então, está sendo esse que está chureado aí de amarelo, é o projeto piloto, na região do Banabuiú, que foi a região mais afetada, aí nessa grande seca, e é um sistema que sai a água tratada do reservatório, com ultrafiltração, água de boa qualidade, e abastece 9 municípios e 38 distritos. É um projeto financiado pelo nosso grande parceiro, Banco Mundial, tem sempre estado com a gente, desde a criação da COGÉ, desde as primeiras barragens que foram financiadas também pelo Banco Mundial. E estamos aí vendo a possibilidade de iniciarmos um outro Malha d'Água, né, que também do açude de Banabuiú para essa outra região bem seca, Quixadá e Quixeramobim. Bom, só fotos aí mostrando o andamento da obra. A obra já está bem avançada, a estação de tratamento e a captação. Ampliação da infraestrutura hídrica. Hoje o nosso principal reservatório, o principal sistema, o Jaguaribe, que possui os 3 maiores açudes do estado, Banabuiú, Castanhão e Oroz. Só esses açudes acumulam 10 bilhões de metros cúbicos, eles são integrados através de um canal com a região metropolitana de Fortaleza. Então, esse canal tem uma capacidade de transferência de 11 metros cúbicos por segundo, e nós estamos aumentando essa capacidade para 22, dobrando a capacidade e dando segurança a toda a região jaguaribana, região metropolitana e também o PECEM. Bom, e como em andamento, mas ainda não iniciamos a obra, mas o projeto já está feito, a parceria público-privada também já está feita, de a implantação de uma usina de dessalinização no estado do Ceará, com a capacidade de 1 metro cúbico por segundo. Então, nessa ótica de diversificar a matriz hídrica também, né? Então, no estado do Ceará é assim, desde o poço, a cisterna, o pequeno açude, a barragem grande, adutoras, canais, dessalinização, para que a gente possa usar todos os artifícios para convivência com o semiárido e convivência aí com as mudanças climáticas. Então, está sendo desenvolvida uma PPP junto com o órgão de saneamento do estado, né, a CAGES, para a construção dessa
usina de dessalinização, e também a CAGES, em parceria também, numa PPP com a Utilitas, implantar um reuso, pegando 1,6 metros cúbicos por segundo, que são jogados do mar, de água servida, né, do esgoto, e transportar esta água, depois de tratada, para o complexo do Porto do Pecém, o complexo industrial do Porto do Pecém, e essa água vai ser utilizada principalmente para as indústrias de hidrogênio verde, mas podendo também ser repassada para as demais indústrias. E agradecer a oportunidade, agradecer ao Porfírio pelo convite, nosso presidente da ESA aí, agradecer, e estamos aqui à disposição. Obrigado, Yuri, parabéns aí pelo trabalho. Bom, eu vou passar a palavra agora para o Valdinei, né, do Codevasf, por favor, Valdinei. Bom dia a todos. A Codevasf é uma empresa pública federal de economia mista vinculado ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional do governo federal. Nós temos a felicidade até de dizer que a Codevasf ela nasceu no propósito que todos nós estamos tratando hoje aqui, de desenvolvimento sustentável, embora naquela época não existia a palavra sustentável, mas era isso, porque nós estudávamos toda a bacia do São Francisco. Em cima desses estudos, se planejava todas as intervenções, buscando a viabilidade daqueles projetos. Contando, naquela época, só com os projetos de irrigação, onde nós estudávamos a vazão, naquela região que estava aquele projeto de estudo, a bacia e a área a ser implantada e o consumo. No início, naquela época, só existia o sistema de irrigação por sul, perdia muita água. E foi, com o tempo, a ciência evolui, os homens, nós também acompanhamos, se mudou para aspersão, depois para micro e gotejo. Tudo isso são medidas para que possamos garantir o futuro, ou seja, o desenvolvimento sustentável, para que os nossos projetos nascesse e desenvolvesse e ficasse para sempre e não morresse. Por quê? Porque teve um planejamento inicial com ações e a Codevasf a cada ano se reinventando, estudando, melhorando, adaptando, buscando melhores alternativas. E com essa ótica de garantir um desenvolvimento sustentável, nós temos aí hoje em operação aproximadamente 130 mil hectares irrigados nos estados de Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Sergipe, Alagoas, foram os pioneiros. No Piauí, já foi uma expansão também. Essa irrigação é o que está garantida aí uma renda na ordem, no ano de 2024, 5 bilhões, 4 milhões de toneladas de produtos agrícolas, que gera emprego, gera renda, e começamos com a própria Codevasf construindo e operando, depois vimos que ele tinha que ser autossustentável, implantamos os distritos, e nesses distritos preparamos os próprios produtores para fazer a gestão do seu próprio negócio. Então, os projetos hoje já são emancipados, como Nilo Coelho, em Petrolina, como Jaíba, como na Bahia, Maniçoba, Curaçá. São projetos que os produtores, através de organização, nós preparamos, o que fazíamos, preparamos para que eles dessem continuidade e viabilizassem toda essa fortuna. Petrolina hoje já tem até avião exportando fruta para a Europa e Estados Unidos. Mas também nós nos reinventamos ao longo do tempo, que só o projeto de irrigação, por ser um projeto macro,
que leva tempo para estudar, planejar e implantar, não seria suficiente. Teríamos que trabalhar também com as atividades mais locais, os arranjos produtivos locais. Só também ressaltando uma questão do projeto ainda. O projeto tem esse grande projeto instalado tem outra grande viabilidade. Em áreas que eram secas, caatinga, onde vinha chuva, florescia e depois perdia as flores, não tinha produção, era uma subsistência, era uma sobrevivência, criação de animal. O animal era que criava o homem, não era o homem que criava o animal. Mas com o projeto, vamos dar um exemplo, o Nilo Coelho, 50 mil hectares, só foi implantado o projeto de irrigação de 20 mil hectares. Esses 30 mil de estudos se deixou como área de reserva, como área de recarga hídrica, onde dentro do projeto hoje você tem a atividade da agricultura irrigada, diretamente do canal e do sistema, e tem os riachos que não tinha água só quando chovia, hoje os riachos perenes, com as chuvas, a área é irrigada, o solo ali na capacidade de campo, então escoa mais do que infiltra, e o que infiltra, que passa por percolação, vai para os riachos. Então, nós temos riachos com recarga o ano todo. Isso também foi fantástico. Aí é onde é o equilíbrio, é o ideal, a sustentabilidade do negócio. Aí isso estava nos custando também muito tempo, muito recurso, naquela época era recurso Banco Mundial, e muito bem aplicado, foi o que deu a sustentabilidade, mas vimos que podíamos fazer mais além. Aí partimos para as pequenas agriculturas e outras atividades, ou seja, apoiando toda a cadeia de produção. Permita que isso passar alguns exemplos que nós atuamos até a década de aproximadamente 1993, por aí assim, passou recurso do executivo, né? Era o governo federal que planejava e a Codevasf estudava, projetava e executava. A partir daí surgiram as emendas parlamentares, ou seja, o orçamento aprovado no Congresso, e com esse orçamento aprovado no Congresso, as emendas de deputados, senadores, era aportada a Codevasf, e aí nós expandimos também de 6 superintendências que existiam, nós expandimos em 2001 para a sétima, da sétima para a oitava. Hoje nós temos 16. Nós praticamente mais do que dobramos. E aí, com isso, essa pluralidade de ações da Codevasf e emendas do Congresso, nós passamos a atuar em tudo. Mas vamos dar uns exemplos aqui, quais são as ações que a Codevasf fez e faz. Como está bem dito aí, a Codevasf foi criada em 1974, nós temos 50 anos, Bolsa de Ouro, e atuamos em 16 estados. Aqui na Paraíba, especificamente, ela foi criada pela lei em 2020 e aí atuou como escritório de apoio a Brasília, provisoriamente, inicialmente, e em 2023, sim, 2020 atuou como escritório de apoio. Em 2023, ela se transformou em superintendência regional igual às demais. Ela, com essa pluralidade que nós falamos, que saímos dos projetos de irrigação para as demais ações, nós passamos a atuar também em pavimentações, por conta das emendas, e nós, além do foco do projeto de irrigação, nós passamos a ter também as ações de pavimentação. No caso da Paraíba, um exemplo típico,
isso é um dado de um ano atrasado, foi atualizado porque vinha um colega de Brasília para fazer uma apresentação aqui e houve um problema de voo e eu tive que pegar essa apresentação tinha para mostrar o que fazemos e o que pretendemos. Perfuração de poços, nós já atuamos, isso aí foi em 2000 esse dado é de 2022, aí nós já temos mais hoje dobrado isso aí, mas como eu fui avisado em cima da bucha hoje, não tive como atualizar. Instalação de cisternas, são as ações dela, fornecimento de tratores e implementos, isso tudo na Paraíba, né? Máquinas pesadas para os municípios, como reta escavadeira, motoveladora, principais empreendimentos produtivos pela Codevas. Nós atuamos em tudo que é de produção. Graças a Deus, por termos já muito tempo rodado, nós atuamos na área de apicultura, da cajucultura, da piscicultura, da fruticultura, da horticultura. A apicultura começou basicamente no meados de 2001. O Piauí foi com a primeira expansão da Codevasse fora da bacia do São Francisco. E lá, tendo um sistema extrativista, fizemos modernizações, instalações várias, não vamos entrar em detalhe por causa do horário, mas modernizou-se o sistema para geocultura, piscicultura e demais. Esse projeto nosso é um exemplo dos projetos nossos. Você vê que tem áreas verdes e outras não, exatamente, porque dos 30.000 nós preservamos a caatinga. É uma forma de garantir também os mananciais hídricos, evitar as erosões. Manga, carro-chefe, uva. Aí é o Nilo Coelho. Aqui é um poço no Piauí, foi a primeira expansão, era um poço jorrante. É o único que a Codevas fez que não gasta 1 kW de energia. Ele jorrava 45 metros e fizemos uma irrigação onde domamos esse poço. Ele foi feito para explorar petróleo. Foi o Ministério da Minas Gerais buscando petróleo, aí ficava jorrando lá. Quando nós chegamos em 2001, nós domamos esse poço, como vocês veem, e implantamos um projeto piloto para mostrar que é viável. E a partir daí já tem um projeto de irrigação de 2000 em conclusão. Casa do Meu, onde nós apoiamos, né, os exemplos, aqui foi no Piauí. Hoje já estamos evoluindo, cada dia nós estamos aprendendo mais, cada dia nós estamos corrigindo nossas falhas, procurando fazer melhor. Hoje, já modernizando, essa casa não é mais de alvenaria, é de container. Então, nós compramos em container todos os equipamentos de aço inox, o container de aço inox, e até facilita até para licenciamento, porque era uma burocracia para uma casa dessa, você tirar a licença, porque é um produto in natura, você tem que ter muita higiene. E o container de inox, os equipamentos de inox, hoje já estamos fazendo isso aqui e construímos um setup para treinar os apicultores, para produzir as próprias colmeias deles lá. Também foi outra atividade que a Codevas desenvolveu, a cajucultura, isso aqui foi no Piauí também. 2 deputados lá colocaram orçamento e nós apoiamos a cadeia implantando, compramos muda de caju, demos assistência técnica, implantamos e melhoramos toda a parte de beneficiamento. Piscicultura, apoiamos também, lá tem muitos recursos hídricos, como nós fazemos também em outros estados, todos os estados, Petrolina, Bahia, se faz isso, o próprio Barragem de Sobradinho se faz isso. Barragens, as chamadas pequenas barragens, ou barraginha, grandes barragens, estradas, pontes, esgotamento sanitário. Aqui foi um caos. Existe uma erosão na área
lá em Santa Filomena, que a cada dia aumentava essa erosão. Parceria Codevasf, nós trabalhamos muito em parceria, ninguém faz nada só. Em parceria com a Universidade Federal e a Secretaria de Desenvolvimento Rural, fizemos uma parceria, fizemos um trabalho de contenção dessa erosão aí, com barramentos, até que fechamos. Essa aí foi logo após um ano e meio, já estava fechando aquela anterior, e depois do barramento, vários barramentos para conter erosão e terraceamento em torno dessa erosão. Aqui é um rio Gurqué, é um dos maiores rios do Piauí, só que ele, como ele tem uma calha pequena, é uma vazão grande, ele é daquela de vazante, quando vem alaga. Aí houve um desvio, fizeram um desvio do rio, estava sem água, estava 6 quilômetros, um município sem água e o outro tendo demais. Aí foi uma depredação do homem. Aí nós fizemos? Nós reconstituímos essa calha do rio, revitalizamos e restabelecemos ele para o curso normal, que ele tinha feito uma meia-lua, passando por um município e deixando o outro sem nada. Aí recuperamos isso aí também. Aí chegou na hora certa. Chegou na hora certa. Obrigado, desculpa aí o tempo curto, não dá para a gente falar mais, mas estamos à disposição. Bom, aí depois da gente ver vários exemplos concretos, Paulo, eu comecei pela Ana, né, falando do programa produtor, aí a gente falou de planos ali com o CEIVAP, aí o pessoal aqui do Ceará e do Cevas falando das obras, infraestrutura, e agora passar para o Banco Mundial, né, que eu acho que o Banco Mundial tem a capacidade de transformar, não só o Banco Mundial, mas os bancos multilaterais como um todo, né? Nós, gestores, temos boas ideias, e o Banco Mundial tem a capacidade de transformar essas boas ideias em projetos financiáveis e que possam entregar realmente resiliência hídrica. Então, está contigo. Muito obrigada, Anderson. Bom dia a todos. Ainda é bom dia e eu sei que a gente está chegando perto aí do horário de almoço, então contar com a paciência de vocês por mais alguns minutos. Agradecer aqui a equipe da organização do evento, Anderson, a Soraya, o Lupécio, e ao Estado da Paraíba, nosso grande parceiro aí, o Porfírio, todo o Estado, que vem estado conosco aí ao longo de muitas evoluções no setor da água. Bom, eu vou fazer aqui uma passada rápida sobre a forma de atuação do banco, como nós temos entendido os desafios da água ao redor do mundo e como tem sido feita a nossa estratégia de atuação para a solução desses problemas. O Banco Mundial, para quem eventualmente não conheça a fundo, é um organismo internacional, um órgão financiador, mas também de conhecimento, que é composto por 189 países e tem como meta, como missão principal, alívio da pobreza em um mundo habitável. Então, diante disso, são investimentos em muitos setores e o setor da água, naturalmente, é um dos prioritários aqui nessa jornada. O banco recentemente atualizou a sua estratégia, né, para o tema da água, com visão em construir um futuro com segurança hídrica, focando em 3 dimensões. Então, águas para as pessoas, água para os alimentos e água para o planeta, e sabendo que elas são dimensões interconectadas. Esses são alguns dos grandes desafios identificados ao redor do mundo, né? 2,2 bilhões de pessoas sem acesso à água potável, 3,5 sem acesso a saneamento seguro, adequado, e com impacto enorme na mortalidade infantil, por falta de água potável, saneamento e higiene. A população urbana, como a gente vem vendo aqui, sofrendo cada vez mais com os impactos da escassez de água e com uma projeção, né, de que isso possa dobrar até 2050.
No campo dos alimentos, nós sabemos aí que, né, o impacto é muito grande na agricultura, né, nós temos aí no mundo cerca de 500 milhão dos agricultores no mundo, que representam 80%, são pequenos agricultores que estão mais vulneráveis a chuvas irregulares, a baixo acesso a insumos, né, todos os aspectos necessários para uma melhor produção. Aqui um dado da África, né, só 6% das terras agrícolas da África são irrigadas, e é necessário dobrar essa irrigação para que seja possível alimentar todo mundo. 80% da agricultura é apenas de sequeiro e ela produz 60% dos alimentos. Então, há uma necessidade urgente de melhorar práticas agrícolas com agricultura, né, inteligente, para que a gente possa aumentar essa produção no mundo. E um dado aí do quanto o cultivo de arroz pode contribuir aí para os gases, né, de efeito estufa. Na terceira dimensão, a gente entra especificamente aqui em alguns dos pontos que já foram muito colocados aqui ao longo dessa discussão do dia de hoje. Né, a água para o planeta é uma preocupação muito grande, que reflete automaticamente nas duas outras dimensões. Nós estamos aí levando as fronteiras planetárias ao limite, e o ciclo da água vem sendo alterado, com reflexos para a saúde do planeta. As pessoas vivem cada vez mais com problemas de escassez e muitas continuam vulneráveis aos eventos extremos, né, relacionados à água, inundações e secas. O armazenamento natural diminuiu consideravelmente nos últimos 50 anos e a gente ainda tem muito a fazer para garantir segurança do armazenamento que vem sendo construído ao longo dos anos. Né, um problema sério de poluição, né, com o número as toneladas de resíduos que são despejados nos nossos corpos hídricos e um declínio considerável da abundância das espécies de água doce, né, nas últimas décadas. Nessas 3 dimensões, então, a gente vê aí os impactos que já vêm sendo identificados. Eu não vou me ater muito aqui para a gente passar mais para as próximas etapas. E na área da água para o planeta, a gente observa claramente, como já foi colocado aqui desde o início da manhã, que as mudanças climáticas elas amplificam a crise hídrica. Então, o aumento da temperatura, a precipitação irregular, os eventos climáticos extremos vão cada vez mais perturbando os sistemas hídricos, colocando pressão para que a gente possa ter condições de trazer essa água em condições para o planeta, para as pessoas e para a produção de alimentos. Alguns dos problemas identificados, né, assim, esse levantamento visa, né, trazer os principais problemas mundiais, mas a gente observa que o Brasil se encaixa muito bem em várias dessas questões, né, problemas de governança, de coordenação entre os diferentes níveis, e aqui a gente já falou, né, do desafio que é no Brasil, um país de dimensões continentais, com níveis municipais, estaduais e federais, e ainda com a diferença que há entre essa subdivisão e a subdivisão hídrica por meio de bacias hidrográficas. Nós temos um desafio aumentado pela necessidade de compartilhar essas bacias entre esses diferentes entes e a importância de que essa gestão no nível de bacia seja bem coordenada. Bom, dentro desses desafios identificados, né, focando aqui na água para o planeta, o banco tem como objetivo reduzir os riscos relacionados à água e gerir a água de forma sustentável. Tudo isso faz parte dos objetivos estratégicos a serem implementados durante esse período, mas focando aí em como podemos apoiar melhor os nossos clientes e os nossos parceiros. Para que a gente dê mais uma olhada aí, hoje já mais cedo foram colocados várias vezes os impactos das secas e do estresse hídrico no mundo. Aqui a gente pode observar claramente, né, que o estresse hídrico que está voltado tanto para inundações como secas, ele está aumentando, e aqui no mapa mostra onde a situação se encontra mais crítica, né, do mais escuro para o mais claro, mas com uma tendência de aumento ao longo dos anos.
né, no que foca aí na água para o planeta e a necessidade de melhorar a gestão integrada dos recursos hídricos, incluindo no nível de bacia hidrográfica, a gente observa que não está melhorando com a rapidez necessária, né. Então eu costumo dizer que a gente já vinha caminhando numa batalha muito grande para melhorar a gestão dos recursos hídricos, para garantir que esse recurso fosse, disponibilizado em quantidade e qualidade para todas as para a população atual e futura, e nós agora ainda observamos que já tínhamos um passivo que vem sendo agora exacerbado a maior variabilidade hídrica pelos impactos das mudanças climáticas. Então, aqui a gente ainda observa que de 87 países ainda relatam que tem níveis baixos ou médios para baixo na sua implementação da gestão de recursos hídricos, desculpa, a sigla está em inglês. Desses 107 países não estão fazendo progresso suficiente para atender a meta, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foca exatamente na gestão sustentável dos recursos hídricos, e aí mostra aqui esse gráfico, né, o quão longe nós estamos do ritmo necessário. Essa curva mais alta é o que deveríamos estar implementando para conseguir atingir a meta, e esse pontilhado menor é o que está acontecendo ainda hoje, né. Então, os principais desafios, a gente, né, dá para ser muito bem coordenado com o que já existe no Brasil em termos de desafios, né, focando aí na falta de coordenação. O financiamento não é suficiente, né, seja por todas as fontes existentes. A capacidade ainda é fraca para lidar com os desafios da gestão dos recursos hídricos. Há ainda um problema muito grande de dados, de compartilhamento de dados e de condições suficientes para que essa gestão possa acontecer, e um ponto muito relevante, que é a falta de reconhecimento do valor da implementação da gestão de recursos hídricos, e isso é um ponto que nos remete a vários desafios que a gente vê acontecer no Brasil, incluindo hoje o que já foi colocado aqui várias vezes nesse evento e hoje também, que são os cortes orçamentários que as nossas instituições voltadas para a gestão de recursos hídricos continuam sofrendo, e mais recentemente a gente tem aí a discussão emblemática sobre a ANA. A ANA tem um papel preponderante, né, não preciso dizer aqui para vocês, mas para garantir uma boa gestão e para apoiar o sistema em todo o país, e isso não é devidamente reconhecido por todos. Está muito claro, porque se tivesse uma clareza da importância do papel das instituições e da gestão dos recursos hídricos, por mais que vários aspectos possam influenciar decisões como essa, ninguém quer se autoprejudicar. Então, eu acho que assim, isso é uma mensagem. Eu vou passar mais rápido aqui para a gente conseguir finalizar, meu tempo está acabando, mas eu entendo que a mensagem de que nós precisamos fazer um esforço maior para que os nossos tomadores de decisão entendam a relevância e a importância da boa gestão dos recursos hídricos, o que isso representa para as condições de vida da população e para o desenvolvimento do país, continua sendo o nosso principal meta, e numa linguagem que seja compreensível para os tomadores de decisão. E aí a gente tem um desafio ainda maior, porque nós somos muito acostumados a falarmos para quem já entende o que a gente está falando. Mas é muito importante falar e traduzir na linguagem de quem não tem clareza, apenas ouvindo a linguagem que o setor traz. Eu trouxe aqui rapidamente para a gente ver algumas das áreas que o banco vem atuando dentro do Brasil, né, dentro desse contexto da nossa estratégia. Então, nós temos aí muitas atividades voltadas para preparação e resposta para resiliência às inundações e secas. Os eventos extremos, eles cada vez impõem mais como necessidade de medidas de melhoria da gestão dos recursos hídricos e de todos os aspectos voltados para a água, com muita ênfase aí, né, nas diversas soluções possíveis, e aí pensando muito em soluções baseadas na natureza, e a junção da infraestrutura cinza com a infraestrutura verde, né. O foco da infraestrutura tem que estar sempre muito bem associado a como ela vai ser bem gerida, né. Então, recuperação ambiental, fortalecimento institucional, pagamentos por serviços ambientais. Esse aqui é um panorama geral de como o banco está atuando hoje no Brasil, com operações em curso, operações em preparação e também em contribuição com outros setores, principalmente a agricultura e a área urbana.
Eu trouxe uma visão, né, de um programa que tem sido hoje construído com os estados do Nordeste para tentar exatamente, né, tratar da melhoria da segurança hídrica na região, considerando os impactos das mudanças climáticas. E aqui é só para a gente ter uma noção de como a gente enxerga, e aí vale para a nossa discussão aqui no Nordeste, mas vale para todo o Brasil. A governança ela é a base de tudo. Nós precisamos que ela seja valorizada e que tenha o olhar necessário para que a capacidade aumente e nós tenhamos condições de tomar decisões bem tomadas. Os instrumentos, eles vêm para nos dar, né, os meios para chegar lá, e a infraestrutura, com toda a importância que ela tem, ela só vai poder prestar adequadamente o seu serviço se essa base ela for bem estabelecida, né? E aqui, chamando uma atenção muito clara, mais cedo, o Eduardo falou sobre implementar infraestrutura por implementar infraestrutura, e uma necessidade de identificar mesmo aonde essa infraestrutura é mais necessária, mas eu vou além disso, a gente precisa olhar para como nós vamos depois operar, manter e garantir que essa infraestrutura vá prestar o serviço para qual ela foi implementada, porque o uso dos recursos é muito grande. Aqui, né, a gente, né, deixa claro que o investimento em infraestrutura ele é o mais robusto sempre, mas e mais ainda por isso ele precisa ser muito bem mantido e ter uma gestão sustentável para garantir os seus resultados. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre o programa, mas eu queria chamar a atenção aqui. O Banco Mundial, como eu falei no início, além de uma instituição financeira que disponibiliza recursos para que nós possamos implementar as medidas necessárias dentro dos setores, também trabalha e apoia os nossos parceiros no desenvolvimento de assistências técnicas, no pensamento sobre soluções para lidar com as diversas questões. Então, eu vou só rapidamente falar para vocês desse estudo que foi realizado aqui. Ele foi concluído em 2018. Foi uma parceria com a Agência Nacional de Águas e também, na época, com o Ministério do Meio Ambiente, buscando trazer um pouco um olhar para o que precisaria ser visto para aperfeiçoar a política e o sistema de recursos hídricos no Brasil. O enfoque foi em uns aspectos específicos, e aqui eu chamo a atenção de que toda essa visão ela entra em tudo aquilo que nós estávamos falando. Nós fizemos um levantamento do avanço da política e do sistema desde a sua criação, mas com um enfoque muito mais aprofundado, entendendo que os desafios que foram pensados lá atrás, agora eles têm um aspecto ainda exacerbado pelas mudanças climáticas. E desses vários temas aqui, eu quero só trazer dois deles. Focado nos planos, e aqui a gente já falou da importância de um planejamento adequado, e aí esse planejamento adequado hoje, ele ainda se mostra mais claro que não é só um planejamento tradicional no nível de bacia hidrográfica ou em qualquer dos níveis, mas com um olhar muito aprofundado na gestão de risco, e aí a experiência do CEIVAP é muito interessante de observar. A gente vem trabalhando com estados no Espírito Santo, por exemplo, na construção de um plano de gestão de risco, no caso do Espírito Santo, para inundação na bacia do Itapemirim. Mas essa o olhar da gestão de risco é um olhar que precisa ser mais aprofundado e incorporado no nosso planejamento cada vez mais. Né? E, por último, aqui um tema que rebate tudo que a gente já vem falando até agora, que é a sustentabilidade financeira. A sustentabilidade financeira da gestão de infraestrutura, do próprio sistema, das medidas de implementação da gestão de recursos hídricos, ela é um desafio desde que o sistema existe. E nós já tivemos, a ANA hoje está sofrendo um impacto orçamentário muito grande, mas a realidade da ANA já foi essa lá atrás. Nós conseguimos melhorar essa realidade com um papel muito forte, com muita vontade política dos nossos tomadores de decisão, mas a gente observa que ainda assim os retrocessos podem acontecer. Então, nós temos que estar focados nessa sustentabilidade financeira permanentemente, entendendo quais são as possibilidades de manter uma sustentabilidade financeira e aí voltando ao que eu coloquei anteriormente, trazendo a clareza
da importância do que se faz, seja para os tomadores de decisão, seja para os usuários, para todos aqueles que estão envolvidos e que têm uma participação nesse processo de melhoria da gestão dos recursos hídricos. Eu passei aqui rápido, acho que não dá nem para voltar, mas eu tinha deixado aí, fica para vocês, um link de várias publicações que o Banco Mundial tem na área de água aqui no Brasil e no mundo, e agradeço muito a oportunidade e o prazer de estar aqui com vocês, compartilhando todas essas experiências e ouvindo aí dos nossos panelistas as grandes evoluções também que vemos fazendo no tema no Brasil. Obrigado, Paula. Bom, então eu vou passar para a nossa última painelista aqui, né, a Letícia. E a gente deixou, a Letícia, é uma questão de ser o último tema, por ser o tema mais transversal e talvez o mais profundo, são as pessoas, né? Quantas mudanças climáticas impactam as comunidades, os territórios, as culturas? E a Letícia vai trazer um pouco do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, tá contigo. Bom dia a todos. Eu quero agradecer todos aqui presentes, quem está aqui no painel junto comigo. A minha fala ela vai ser numa abordagem um pouco diferente, mas eu tenho certeza que vai ser de grande valia e que vai trazer grandes reflexões para todos que estão aqui. Eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu no nosso estado no ano passado e eu gostaria, primeiramente, que vocês imaginassem o som da água correndo, seja do mar, do rio, ou ao contrário, essa água transbordando e tomando tudo. Foi foi isso que aconteceu no nosso estado há um ano atrás. E como Rotary, estivemos na linha de frente também, junto com outras organizações, na estrutura de suporte, resgate, em receber todas as doações que veio do Brasil inteiro, de outros Rotaries clubes espalhados pelo Brasil. Mas o que eu venho falar hoje é algo que não é visível, mas que tem um grande impacto, que é quando a natureza colapsa, não são só as estruturas físicas que são abaladas, são também as nossas estruturas emocionais de quem vive o trauma. E não só o trauma de uma enchente, mas um trauma de secas e de outras desastres da natureza. E o mais grave é que muitas vezes nós somente olhamos para o que é visível, para as casas, para os acessos, os mantimentos, e esquecemos do invisível, que é o medo de viver tudo aquilo de novo, o cansaço emocional de quem precisa recomeçar e muitas vezes ainda não sentiu o luto de viver aquilo. E a dor invisível, ela também é real. Tem um estudo do Hospital de Clínicas lá de Porto Alegre, que saiu agora em janeiro, que mais de 70% das pessoas atingidas, elas apresentam sintomas graves de saúde mental. Sofrem de transtorno de estresse pós-traumático por ter vivido tudo aquilo, ansiedade intensa, depressão, insônia, despersonalização e o medo de retornar a esses lugares que foram afetados pelo que aconteceu lá. E eu sempre digo, né, a saúde mental, ela também desmorona em meio a tudo isso e tantos outros eventos que acontecem no mundo, né, no Brasil, mas que ela não se reconstrói com tijolo, ela se reconstrói criando novos vínculos e criando um novo pertencimento. E não basta nós reconstruirmos casas, é preciso reconstruir vínculos, como eu falei, e o novo sentimento de estar pertencendo àquele lugar de novo. E estamos vivendo uma era de extremos, e isso afeta também nossa segurança hídrica, nosso abastecimento e a nossa produção de alimentos, mas também afeta algo muito sutil, que é a nossa saúde mental. E a estabilidade climática, ela gera essa insegurança, esse medo, o medo do futuro, de como vai ser, se voltar para aqueles lugares que aconteceu, há quanto tempo vai acontecer de novo. E estudos dentro da epigenética, eles já comprovam que quem sofre grandes traumas
ou grandes impactos emocionais, seja em desastres ou em outras coisas que acontecem na vida, esses traumas eles podem ser dados por até 7 gerações. Então é algo que a gente precisa sim olhar hoje, porque vai afetar as gerações futuras e nós também carregamos os traumas de quem veio antes de nós. E vocês devem estar se perguntando o que tudo isso tem a ver com água. Eu sempre digo tudo. A água, ela representa o feminino, as nossas emoções e a fluidez. E quando há desequilíbrio, ela sempre nos mostra, seja fora com tudo que acontece na natureza, ou o nosso desequilíbrio humano das nossas emoções e de tudo que a gente viveu e vive agora. Enquanto humanidade, eu acredito que nós estamos desconectados da Terra e de quem nós somos. E buscamos muitas vezes o controle e perdemos a escuta. E a água, ela é só um espelho de como a humanidade se encontra hoje. As adaptações, elas começam com microações. Reduzir o desperdício, cuidar de uma nascente, questionar o consumo e também criar políticas públicas. Mas, além disso, é preciso olhar para as emoções, acolher o medo, buscar reconexão e valorizar tudo aquilo que já é natural e abundante e que nós temos na natureza. Que possamos cuidar da água como cuidamos da nossa própria alma. E tem uma frase que eu gosto e é algo que eu acredito que o futuro, e eu digo também o presente, ele já é a integração entre a natureza, o humano e a tecnologia. E que a tecnologia ela esteja a serviço da vida, não só da exploração, que o ser humano se conecte com os seus valores mais essenciais e que a natureza volte a ser vista como mestre e não apenas um recurso. Então, eu acredito muito que, sim, precisamos usar a lógica ao nosso favor, mas também que precisamos ter consciência das nossas ações e que tudo isso cause impacto na natureza, porque como nós somos por dentro, é o reflexo da natureza, e quando nós tomamos consciência de tudo que a gente vem fazendo e impactando, a gente começa a ter decisões diferentes, começa a usar a lógica a nosso favor e a consciência para que a gente consiga implementar ações em que tudo isso seja integrado, levando para um lado em que a gente não vai só focar em gráficos e técnicas, mas também usar o nosso sentir. E é isso, muito obrigada e fico à disposição de todos. Obrigado, Letícia. Bom, é profundo, né? Acho que a gente isso só tem sentido, né? A gente fala em planos, em infraestrutura hídrica para as pessoas, né? E a gente às vezes esquece essa ponte entre o técnico e o humano, né? Então, parabéns aí pela apresentação. Bom, gente, a Soraya, tem tempo para consideração para as perguntas? Não, gente, Soraya, não tem, tudo bem. Não, mas eu sei, gente, está se aproximando do horário de almoço, né? Então, acho que rapidamente consideração aqui dos panelistas. Bom, Paulo, por favor. Obrigada, Anderson. Não, eu, assim, é mais uma vez agradecer a vocês aí, espero que, né, todas essas mensagens que a gente vem discutindo aqui possam ser bem assimiladas para que a gente possa continuar evoluindo nos temas voltados à nossa segurança hídrica, a uma boa gestão dos recursos hídricos, e continuamos aí, né, ficamos à disposição aí se em caso de, né, qualquer outro contato. Eu acho que Bom, da mesma forma, é uma mensagem de agradecimento, agradecer a organização, né, a Rebob, Luperce, Soraya, Manu, o Estado da Paraíba pela acolhida e dizer que a agência segue também à disposição para a gente poder avançar nessa agenda e buscar essa resiliência e essa segurança hídrica. Muito obrigado.
Obrigada a todos. Gostaria de agradecer a Rebob pelo convite e fico à disposição. E eu tenho certeza que se pegarmos tudo que foi falado aqui e integrarmos, a gente consegue aí estruturar grandes ações para serem feitas tanto no futuro como agora no presente. Obrigada. É só agradecer a todos, parabenizar aqui a Letícia pela brilhante apresentação, e foi a única que matou o tempo aí, cumpriu o tempo à risca, né? Parabenizar e colocar aí a COGE, Companhia de Gestão de Recursos do Estado do Ceará, à disposição. A gente está com um stand aí, né, com o pessoal, vou estar aqui presente o dia todo. Qualquer dúvida ou qualquer esclarecimento, vou estar aqui à tarde, ok? Muito obrigado. Obrigado a todos. Foi muito importante estarmos nesse momento juntos. Temos o colega Tadeu ali da Codevassa. Tadeu, você estava querendo falar, Tadeu? Obrigado. Obrigada a todos, obrigada à organização do evento, a todos os painelistas. Acho que foi muito interessante a discussão. A gente na Bacia do Paraíba do Sul está à disposição para troca e acho que esse crescimento e essa troca de experiências é sempre muito rico e ajuda muito aí na gestão de recursos hídricos. Obrigada. Obrigado, pessoal. Bom, agradecer os painelistas que estiveram aqui, gente, muito obrigado. Excelentes apresentações, excelentes iniciativas, parabéns. E em um dos momentos aqui, só para encerrar, ficou uma reflexão que eu estava com o Lupércio caminhando e alguém me disse uma frase que está sobre gestão de recursos hídricos e eu queria muito lembrar a pessoa, talvez a pessoa esteja aqui agora, mas eu ouvi o seguinte, ele me disse assim, não é o volume de água que define o futuro, sim a qualidade das decisões que vocês gestores tomam. Então fica aí a reflexão, bom evento para todos e até a próxima.